Olá, Hugo, bem-vindo ao Chazadas de Bola, nesta edição especial 24 do Chazadas. É um prazer ter-te aqui connosco. Queria te perguntar como é que estás. Olá Tiago, olá Ricardo, e primeiro obrigado pelo convite e também é um prazer para mim estar aqui e um desafio, digamos assim, estar num podcast ou num programa mais vocacionado para o futebol a falar um bocadinho do basquete, na edição 24 com uma representação especial e estou bem, ainda nestes tempos parado por causa da quarentena obrigatória, digamos assim, antes mais por casa, calmo e tentar estar em contacto com a família, com os amigos, com os atletas, para estar dentro do dia a dia de cada um. Boa tarde, Hugo. Muito obrigado por teres aceito o nosso convite. Desde já, para quem não te conhece, és o Hugo Salgado, o treinador da equipa de basquete do Galitos. Pergunto-te, nestes momentos de quarentena, como qualquer desportista e treinador ligado, tem contacto com os jogadores? É diário? Há um plano semanal? Como é que fazem? Como é que estão a trabalhar neste período de quarentena? Sim, acima de tudo, nós já estamos parados desde sensivelmente 12, 13 de março e decidimos que teríamos que parar com os treinos, porque a competição, desde o momento em que a Federação decretou que a competição iria parar, parámos no momento com os treinos. E a partir daí também o meu capitão de equipa é médico, portanto é a melhor pessoa para fazer algumas recomendações e assim, mas também desde muito cedo ainda não sabemos o desfecho que isto vai ter a nível da Liga Profissional, se vamos jogar mais, se não vamos. Eu sei que a maioria das equipas não vão e acredito também que não vão haver nenhum jogos. A Federação buscou tomar decisão agora durante esta semana, mas eu acredito que mesmo para os 4 grandes, por exemplo, jogar, que irá ser muito complicado. Portanto, tento manter contacto com alguns atletas e os nossos norte-americanos já estão nos Estados Unidos, o brasileiro também, o Feliciano, já voltou ao Brasil e tentaram manter um contacto normal. Não fizemos nenhum plano específico de treinos, digamos assim, mas naquela perspectiva de se isto voltasse e se os pudéssemos ter de volta, iríamos ter que ter um novo período de pré-época para começar a competir novamente e sim ter também algum cuidado, que saberíamos que seria um momento propício a aparecerem muitas lesões com gravidade, depois de um tempo de paragem grande, voltar outra vez à competição e a fase de decisão. Eu acho que iria ser complicado e acredito que não vamos ter mais nada esta época. Portanto, acabamos por pensar mais um bocadinho na próxima agora também. Começar já a preparar a época que aí vem. A próxima. Exato. E ainda, desculpa, ainda ia perguntar exatamente como é que tinham tomado, visto que o Galitos tem alguns jogadores estrangeiros, mas a resposta foi dada. Cada jogador voltou ao seu país e está tranquilamente à espera de novas indicações. Sim, mas isso até foi um bocadinho. Nós tomámos essa medida de os deixar confortáveis. Nós perguntámos se eles queriam ir ou se queriam ficar, mas na verdade também para qualquer clube, digamos assim, como o Galitos, eu ponho a exceção se calhar nos 4 grandes, mas para um clube como o Galitos, em que já tínhamos restaurantes a fechar, ou seja, não tínhamos solução para manter a alimentação dos jogadores, não tínhamos quase nada, digamos, para lhes oferecer, para lhes manter as condições a que eles estavam habituados. Ouvimos se eles queriam ir, se queriam ficar cá, mas como é óbvio, a primeira opção deles também foi ir, porque eles também estavam com medo da situação, estavam com medo de não poderem entrar no país tão cedo, e tendo o presidente que tem, eles ficam com medo de tudo, como é óbvio, e decidiram todos ir, na perspectiva que nós dissemos, se a competição voltasse, que iríamos fazer o esforço que também não é um esforço fácil, mas que iríamos fazer o esforço para os ter cá novamente, para terminar o que restasse da época. Ok. Tiago, passo-te a bola agora. Hugo, em relação à tua carreira, nos últimos anos passaste aqui por o Vasco da Gama, lá no Porto, por Lusitânia, por Povo, por Terceira, agora estás no Galitos. Queres dar aqui uma retrospectiva da tua carreira até o momento? Sim, olha, eu comecei, não digo em jeito de brincadeira, mas comecei com 16 anos, a treinar precisamente no Vasco da Gama. Eu estava a jogar no Vasco da Gama, era sub-18,
e tirei na altura o curso de treinador, e no mesmo ano também tirei o curso de árbitro, eu na altura encarava a arbitragem, dá para ganhar uns trocos, era miúdo, com 16 anos, e fiz ali 3 épocas seguidas em que estava a treinador adjunto dos iniciados do Vasco da Gama, era árbitro, era jogador, e foram 3 anos depois ali complicados. Depois fiz o meu último ano como jogador no Desportivo de Lessa, em que nesse ano só estava a jogar e a arbitrar, porque tinha decidido que seria o meu último ano a jogar. Na altura, a Associação de Basquete do Porto decidiu apostar em mim na arbitragem, para ir para o quadro de acesso subir à arte nacional, e eu decidi, pronto, vou jogar este ano, enquanto estou no quadro de acesso, e subi na arte nacional, deixo de jogar. E pronto, e assim aconteceu, subi à arte nacional, fiz um ano como arte nacional, mas estava, pronto, com um relativo sucesso, digamos assim, mas olhava para aquilo, não era aquilo que me dava prazer. Não era então, a tua praia. Exato. Então decidi voltar a treinar. Na altura tive uma passagem de 2 anos pelo feminino, pela Juvemeia, e depois decidi dar o passo de voltar ao masculino, e fui para o Futebol de Gaia, em que estava a treinar o escalão de sub-20, era treinador adjunto da equipa sénior e era coordenador de mini-basket. E pronto, fiz essa época no Gaia e aí começa, digamos, a mudança na minha vida. O meu primeiro contacto com a Liga Profissional vem exatamente no ano que estava no Gaia. Tive algumas propostas durante o verão para mudar de clube, mas tinha um compromisso muito grande com os meus atletas, com os meus sub-20, que nesse ano fizeram um excelente trabalho, e eu tinha um compromisso que nós queríamos fazer melhor. Tinha um grupo, digamos, que eu considerava a minha imagem, mas depois do mês de pré-época, depois de ter rejeitado as propostas todas, sou despedido. O Gaia não tinha condições financeiras, já me devia 5 meses de salários, e disseram que iam acabar com a equipa de sub-20, que não tinham condições, que iam juntar os melhores aos séniores, os piores aos sub-18, e que só se juntavam para jogos, mas não tinham condições para me aguentar ali. Aquilo foi uma semana, para mim, acabou por ser uma semana complicada, porque eu não me imaginava a não treinar. E foi nesse preciso momento que vou para o Vitória Guimarães, e surge quase de nada, surge de um almoço com o Fernando Sá, na altura treinador do Vitória Guimarães, em que ele me pergunta, mas tens tempo? É que eu preciso de um treinador adjunto. E pronto, ele precisava de um treinador adjunto, eu precisava treinar, então saio do Gaia despedido, vou para o Vitória Guimarães, e nesse ano, no mesmo ano em que saio do Gaia, ganha a Taça de Portugal numa final contra o Benfica. Portanto, para mim foi um ano ali de mudança muito grande, um ano que me impulsionou muito. Fico essa época e mais 2 no Vitória Guimarães, ou seja, na segunda e na terceira época já continuava treinador adjunto da Liga Profissional, era treinador principal do Sub-20, treinador principal do Sub-18, e ainda trabalhava na parte de marketing do clube também, do marketing mais ligado ao basquetebol. E não sei se foi aqui abaixo, se me consegues ver. Foi. Okay. Mas continuámos a ouvir. Ok, foi aqui uma chamada. E pronto, fico lá estes 3 anos e decidi, tento definir mais ou menos alguns ciclos na minha carreira. Eu defini 3 anos seria o máximo que eu poderia ficar ali, depois tinha que dar um passo, digamos assim, em frente. E surgiu-me um convite do Vasco da Gama, que foi o meu clube durante 15 anos, e para treinar a equipa na Pro Liga, como treinador principal. Eu achei que era um passo que eu tinha que dar, pronto, daí fui para o Vasco da Gama, as coisas correram muito bem nos 2 anos. Nos 2 anos apurámos no grupo dos 4 primeiros para a segunda fase, portanto garantimos a manutenção na primeira fase. Quando o objetivo era a manutenção, conseguimos bem mais do que isso. No fim da segunda época surge-me o convite do Lusitânia para ir para a ilha, e ali foi uma oportunidade de treinar a Liga Profissional. Eu tinha 29, 28, 29 anos quando esse convite surgiu. Ou seja, ainda era novo, estava a ter ali uma proposta para ir para ser profissional daquilo que eu queria fazer, e decidi aceitar. No Lusitânia, apanhei ali um clima, digamos assim, não muito fácil para trabalhar, não muito fácil para ser profissional, porque é um clube com muitas pressões por causa dos apoios do governo e assim. Então acabei no meu primeiro ano, acabou por ser, digamos, complicado, porque era um ano que para mim era uma experiência nova, mas que era um ano que não havia tranquilidade nenhuma no clube.
sem nenhuma justificação aparente, porque não estávamos mal, não tínhamos perdido nenhum jogo por mais de 6 pontos, e por mais de 6, 8 pontos, lutámos com o Benfica, lutámos com o Oliveirense que foi campeão nacional nesse ano, com o Porto, com as equipas todas, e tínhamos 4 vitórias, 6 derrotas, qualquer coisa assim, e eu sou despedido depois ali no final de dezembro sou despedido da Lusitânia, sem ninguém me dar uma justificação pelo plausível, mas tenho que compreender de qualquer forma, faz parte da vida de treinador, de jogador, isso é igual, e entretanto estava numa perspectiva de parar até ao fim da época para ver depois o que aparecia, mas entanto o meu amigo Sérgio Duarte convenceu-me a ir treinar o Desportivo da Póvoa e até ao final da época eles estavam na CNB1, que é, digamos, a terceira divisão, mas para criar um projeto de subida à Liga, em 2, 3 anos de subir à Liga, e portanto eu acabei por aceitar, fizemos um resto de época bastante agradável, um grupo giro, já com uma mistura ali de juventude e de jogadores muito experientes, mas nesse verão acabo por receber uma proposta de terceira basket, e decidi, pensando na carreira, que era melhor voltar à Liga já do que ficar 2 ou 3 anos a dar esses passos. Decidi que seria voltas aos Açores. Volto aos Açores, volto para o rival do Lusitânia e sinceramente acho que não podia ter voltado da melhor maneira. Tínhamos o pior orçamento da Liga, foi público tudo o que se passou no clube, de 3 meses de ordenados em atraso, de muitas complicações públicas de telejornal da RTP, então foi muito difícil treinar esse ano, mas foi muito revigorante porque fizemos uma campanha extraordinária. Eu digo que se não fosse o Oliveirense ter sido campeão, tínhamos sido provavelmente a equipa do ano, ficámos em 6º lugar, apressámos 2 vitórias para apurar nos 6 primeiros, que a Liga o ano passado dividia em 2 grupos, e apurámos no grupo dos 6 primeiros, contra todas as expectativas, porque quem olhava para a nossa equipa no início do ano dizia que era para descer a divisão, e nós apurámos nos 6 primeiros, fazemos uma vitória no Dragão Caixa, que foi categórica, que fomos com 9 jogadores, apanhámos uma multa, porque temos que obrigatoriamente ter 10, não apanhámos multa, mas jogo, e temos uma primeira fase excepcional, e que nos deu depois direito a ficar no grupo de cima na segunda fase, e aí já foi mais de gestão de lesões, gestão de cabeças, porque estar a treinar com 3 meses de atraso e estares ali porque sabes que vais embora, não recebes mesmo, então quase que tínhamos um compromisso, eu e os jogadores, vamos até ao fim, dê para o que der, vamos até ao fim, estamos a jogar por nós, estamos a jogar pelas nossas carreiras, e foi isso que nos manteve unidos, e ainda hoje falámos muitas vezes, esse grupo foi sem dúvida fantástico, e lutámos com todas as equipas, tivemos grandes batalhas, mesmo nos derbys dos Açores contra o Lusitânia, ganhámos gol, e foram ali momentos muito bons, ou seja, em que pensando na época anterior em que eu tinha saído do Lusitânia a meio da época, foi uma época de afirmação clara e que me deu mais oportunidades. Este ano depois decidi aceitar o convite de terceira, não havia para mim perspectivas de continuação na ilha, porque não podia trabalhar com condições em que não pudesse ser profissional, e quando tens ordenados em atraso não pode ser profissional, porque no basquete, digamos, não tens salários por aí além, e decidi aceitar a proposta do Galitos, do desafio, também, digamos, um clube com aspirações de manutenção e com orçamento, digamos, para sermos verdadeiros, com orçamento para lutar pela manutenção, mas conseguimos fazer uma época muito bem sucedida outra vez, e não terminámos a época, mas estávamos em lugar de playoff, estávamos em 6º lugar, a jogarmos olhos a olhos com as equipas todas, e pronto, e é esse um bocadinho o meu percurso. Na taça foste derrotado apenas por 3 pontos contra o Futebol Clube do Porto, também foi um jogo renhido, penso eu. Esse jogo foi giro, ou seja, porque nós vimos precisamente, temos uma jornada dupla, jogámos sexta-feira na Luz contra o Benfica, e perdemos o jogo mal perdido, nós estivemos a ganhar por 18 pontos na Luz, e a 7 minutos do fim estávamos a ganhar por 18 pontos e fomos perder o jogo
por um ponto, principalmente por culpa nossa, porque não controlamos bem os ritmos de jogo, e quando estás a ganhar, e faz diferença às vezes teres, digamos, bases experientes ou bases menos experientes, rookies ou não, e aí muitas vezes o período de adaptação de um atleta americano leva tempo também, mas acho que foi muita inexperiência nossa, digamos assim, porque, digamos que o Benfica, para recuperar 18 pontos, tinha que andar ali 5 minutos à vontade para correr atrás de nós e a marcar quase a 100%. E isso quase que aconteceu. O Benfica faz os últimos 3, 4 minutos de jogo a marcar quase tudo, mas nós também quisemos atacar sempre muito rápido e não gastámos os 24 segundos de tempo, porque daria mais desgaste ao Benfica, faria-os obrigar a correr mais, e perdemos ali um bocadinho por culpa nossa, mas saímos desse jogo sexta-feira com 2 lesões, do Feliciano Neto, um dos nossos postos, e do Baz, Austin Tidman, que era um dos MVPs do campeonato, praticamente, e, ou seja, que não podem jogar contra o Porto no domingo para a Taça de Portugal. Mas a mensagem acabou por ser um bocadinho a mesma. Não temos estes dois, vamos com o que temos. Vai ter que jogar um dos miúdos e vamos à luta na mesma. E o espírito foi um bocadinho esse, ou seja, foi um jogo em que estivemos também a perder por 16 pontos nesse. Mas houve ali um momento no jogo em que voltámos a acreditar, em que marcámos 1 ou 2 lançamentos cruciais e aproximámos um bocadinho o jogo e fomos cavalgando. Foi daqueles jogos que toda a gente ficou com a impressão que se temos mais 1 minuto de jogo, que ganhámos o jogo. E foi um jogo em que temos ainda por cima a última bola para lançar e para empatar o jogo, e falhámos essa última bola. Mas foi, digamos, ficou uma sensação de que podíamos ter sido nós a passar a campo fora, e com essa sensação, mas acima de tudo foi um orgulho tremendo, com 2 baixas importantíssimas que tínhamos na equipa, lutarmos da forma que lutávamos para ganhar aquele jogo. E isso acho que foi uma das características desta equipa nesta época, foi a luta constante e as boas exibições e jogadas também espetaculares que fizemos durante a época. Sim, só mais uma coisa, eu tive a oportunidade este ano de ver um jogo teu ao Barreiro. Eu acompanho a NBA, não acompanho o basquete em Portugal, e fiquei surpreendido, gostei da qualidade do jogo, e na minha ideia foi uma surpresa bastante agradável. E agora pergunto a ti, que és treinador, o estilo de jogo em Portugal é muito à base de isolamentos, já há muito também a característica da NBA, de lançar 3 pontos. Como é que vês o jogo aqui, da qualidade de jogo? Eu acho que, principalmente esta época, eu digo assim, se calhar das últimas 10 épocas, esta época deve ter sido das épocas mais competitivas, com resultados mais próximos, com mais equipas a poderem se bater umas às outras, em que tivemos isso, digamos, eu tive vitórias por 20 pontos a equipas que teoricamente tinham que estar à minha frente, e quase perdi com o Terceira Basket, que estava em último lugar, e eu quase perdi em casa contra eles, que não tinham nenhuma vitória. Portanto, eu acho que este ano o alargamento a 5 estrangeiros, porque este ano foram permitidos 5 estrangeiros, acho que fez um bocadinho com que a competitividade melhorasse. Contudo, eu acho que a aposta nos portugueses também tem que ser uma constante, e nos portugueses de qualidade. Mas eu acho que o basquete português está no bom caminho outra vez, aos poucos está a entrar no bom caminho, está a melhorar, e está-se a tornar um bocadinho, e esta entrada do Sporting na Liga também traz um bocadinho de visibilidade, e acho que é um apelo a que as pessoas venham aos pavilhões, porque realmente está a haver mais qualidade e há mais jogadas espetaculares, e estamos a crescer, e Portugal passa a ser um país mais apelativo a nível de basquetebol um bocadinho. E a perguntar isso mesmo, se consideras que Portugal começa a ser um país mais atrativo para o jogador vir e saber que aqui também vai poder evoluir e crescer? Eu acima de tudo, eu sempre considerei Portugal uma liga atrativa principalmente para os americanos, ou seja, porque a procura, a oferta é muito grande de americanos, e de Portugal, por norma, os americanos que vêm para cá e fazem bons números estatísticos, por norma saem para bons campeonatos, com bons contratos, e tem sido, por exemplo, o caso dos meus jogadores nestes últimos 3 anos, em que tem saído, por exemplo, no ano de Lusitânia, que assina Dominic Coleman, e ele faz um contrato 5 vezes maior no Brasil, no ano a seguir. Portanto, é um país em que eu acho que os outros campeonatos estão atentos, por norma conseguimos ter a qualidade. E acho que é o caminho, digamos assim, é criar mais condições, porque
acima de tudo, se queres ter mais espetáculo, se queres ter uma liga mais competitiva, tens que ter mais dinheiro, tens que ter mais condições para ser profissionais e porque eu digo que há muitos jogadores em Portugal estrangeiros que ganham 500 euros por mês e portanto é um passo de carreira para eles, podem encontrar às vezes 2.000 e 3.000, mas para teres uma liga para garantir que os jogadores deste ano conseguem ficar cá para o ano, obrigatoriamente tens que lhes pagar mais, portanto tens que procurar mais sponsors, tens de tornar a nível federativo a liga mais atrativa, com mais transmissões televisivas, com mais publicidade de outdoor, seja o que for, para as empresas acharem apelativo e patrocinarem alguma equipa, para poderes ter melhor qualidade dos estrangeiros como tinhas antigamente. Pois, a gente queremos ver um jogo neste momento, felizmente, e passando aqui um bocadinho no futebol, até o CNS já é passado na televisão. Ia perguntar essa questão, se já há transmissões pela TV, penso que a Bola TV, se não estou errado. A Bola TV transmite jogos, ou seja, a Federação agora tem um canal FPV TV que faz transmissões de vários jogos por semana, via YouTube, via Facebook, em que já é uma ferramenta para mim que faz crescer um bocadinho. Dá um jogo por semana na RTP2 e naturalmente o jogo por semana que dá na RTP2 envolve o Benfica, o Sporting, o Porto ou o Oliveirense. Exato. Pois. E a Bola TV também faz algumas transmissões, uma semanal ou 2 semanais, um jogo masculino e outro jogo feminino. E eu acho que esse é o caminho, quanto mais transmissões tivermos, mais apelativo é para as empresas poderem patrocinar um clube, porque vai estar lá o outdoor, porque vai estar no equipamento, seja o que for, e obrigatoriamente tens mais possibilidades de assinar não só melhores estrangeiros, mas assinar melhores portugueses, que eu também acho que tivermos condições para isso é o melhor. E até se calhar na procura dos próprios jovens, hoje em dia são todos muito empurrados para o futebol, mas há muita modalidade e havendo uma maior visibilidade, se calhar também lhes dá esse despertar de ideia, porque não praticam. Sim, sem dúvida. Basquete. Completamente, eu acho que o futebol, como é óbvio, é o desporto rei, toda a gente quase que nasce com uma bola no pé aqui em Portugal para jogar futebol, mas o basquete também tem muito praticante. Exato. Eu considero, digamos, o basquete um desporto muito inteligente, porque é dos esportes que tem mais regras entre todos os esportes, mas acho que a aposta tem que passar por aí, tem que passar na visibilidade, estar na rua, estar na televisão, estar em todo lado. Falávamos ainda há pouco de americanos, basicamente é onde há realmente uma maior oferta, mas há mais países, ou seja, mais jogadores que venham de outros países, além de americanos, para querer ingressar numa liga portuguesa e ganhar então a tal visibilidade aqui, ou basicamente sente-se americanos? Eu digo que é mais fácil, eu costumo dizer assim, é mais fácil ou ver-se mais americanos porque são mais baratos. É tão simples como isso, ou seja, tu queres trazer um jogador europeu com a mesma qualidade que o americano, se calhar o jogador europeu tens que oferecer 2.000, porque ele está numa liga em que até recebe mais e é europeu, e um americano, como existem tantos e tantos jogadores, se calhar por 1.000 já assina. Estou a dar um exemplo, número da sorte. Mas eu acho que passa um bocadinho por aí. Eu este ano, por exemplo, tive um brasileiro que fez a segunda parte da época aqui e pronto, ele já com algum currículo, digamos assim, no Brasil, mas foi uma oportunidade aqui também para ele de entrar na Europa e ele estava no Desportivo da Póvoa no início da época e entretanto nós trouxemos-o para aqui e deu-se bem, porque e temos outras nacionalidades. Aliás, uma das regras da Federação na época passada era que nos 4 estrangeiros um tinha que ser ou europeu ou o chamado Cotonou dos países africanos. Exato. Portanto, existe qualidade, existe em todo lado, digamos, muita oferta. Eu acho que muitas vezes é uma questão de preço. É uma questão de os salários são baratos muitas vezes. Exato. E às vezes as pessoas não têm essa noção, na realidade não têm essa noção. E de perguntar, a nível já sabemos que os clubes grandes normalmente têm muito mais condições, a nível das condições mesmo
das equipas como o Galitos, que são equipas que a gente sabe que são muito mais modestas em relação, por exemplo, a um Benfica, ou mesmo um Sporting que apareceu agora, as condições dos clubes para trabalhar, há muito apoio, ajudam bastante, desmultiplicam-se em esforços para que tudo corra bem, ou é só mais uma modalidade para o clube? Eu acho que, acima de tudo, é uma questão de organização. Tem que ser uma questão de organização. Eu falo, por exemplo, do caso concreto do Galitos, que é onde estou, e o Galitos é um clube organizado, ou seja, nunca tive problemas, nunca me faltou nada do que eu precisasse para treinar. Como é óbvio, há coisas que se podem sempre melhorar, como em todos os clubes. Tu não tens em todos os clubes, tirando se calhar os 4 grandes, e pode ser um ou outro que tenham para o clube inteiro, mas, por exemplo, dou o caso do Oliveirense, do Porto, do Benfica e do Sporting, tem um preparador físico para a equipa sénior. Outras equipas cá têm um preparador físico para o clube inteiro, porque as qualidades são diferentes, lá está. E pronto, tentamos ajustar com o que temos e fazer o melhor trabalho dentro das condições que temos, mas eu acredito muito e acho que a maioria dos clubes que estão na Liga estão organizados ao ponto de quando se está a trabalhar, quando se está a treinar, podermos pensar só naquilo, digamos assim. Eu pelo menos sinto isso no Galitos, em que sou treinador, não me preocupo com muitas mais coisas, gosto de ajudar em tudo que puder e gosto de estar envolvido em tudo, porque também é um bocadinho a parte do meu trabalho, estar envolvido no cotidiano do clube, em tudo que rodeia a equipa, mas nunca senti nada, a falta de nada que precisasse e neste caso a direção não suportasse. Claro. Falávamos também, e só para concluir, os ambientes nos pavilhões, aqueles ambientes que costumamos ter cada vez mais adeptos, falámos ainda há pouco, claro, com mais publicidade, mais adeptos irão, certamente, mas ainda assim eu tenho ideia que mesmo atualmente qualquer jogo costuma ter algumas, se não boas pessoas, claro, quando são jogos mais importantes, assim podemos dizer, é natural, mas ainda assim vai muita gente ao pavilhão ver os jogos, não vai? Digo eu. Tens alguns pavilhões mais carismáticos, digamos assim, e na nossa liga tens um caso perfeito que é o de Jogueira, e o Jogueira este ano e na época passada também teve jogos praticamente todos os pavilhões cheios, estamos a falar de cerca de 1000 e tal pessoas, à volta de 1000 e tal pessoas. E nos outros clubes é um bocadinho dependente do jogo, estamos a falar, por exemplo, das massas associativas, se são maiores, se são mais pequenas, e claro, tens mais adeptos, menos, mas eu acho que acima de tudo, eu senti este ano no Galitos, e vim cá jogar o ano passado pelo terceira basca contra o Galitos, por exemplo, e senti neste ano onde podes ir buscar mais audiência, digamos assim, é principalmente na prata da casa. Tu tens miúdos a querer vir ver os séniores, vais ter mais gente porque tem que vir com os pais, mas acima de tudo também nos passa outra responsabilidade para nós para querermos ter os miúdos a ver os jogos, tem que ser apelativo ir ver os jogos, portanto, nós temos que jogar bem, nós temos que nos matar dentro do campo, temos que nos esfolar para puxar mais gente a vir ver os jogos, porque existe alguma coisa para ver. E nós tentámos fazer essa conexão este ano de dar tudo também, de envolver os miúdos, os mais novos entravam connosco em campo e os nossos séniores brincavam com eles no fim do jogo e assim, tentar criar essa ligação, porque realmente faz falta termos gente em casa, termos gente principalmente nos jogos em casa, porque isso por vezes ganha jogos. Exatamente, muito importante. Temos mais gente na opção, termos os adeptos do clube no pavilhão, ajudou-nos bastante em muitos jogos e esperamos que seja sempre assim agora. Sim, como estava a dizer, desculpa, será o caminho certo, porque os jovens de hoje são o futuro da amanhã, ou seja, se eles se habituarem hoje a ir ao pavilhão ver o Galitos, porque no teu caso, um dia mais tarde poderão continuar a acompanhar a equipa e sucessivamente, lá está, vai criar um bom ambiente no estádio. No estádio não, desculpa, no pavilhão. Pavilhão. Estás habituado ao estádio. É verdade, é verdade. Em relação a Portugal, achas que temos capacidades de ter jogadores para serem sorteados no draft? Ou terão que passar por uma primeira fase de ir para as universidades dos Estados Unidos e depois, tal como o Nemias estava, mas agora não adiou para o próximo ano, o seu nome ser sorteado no draft? Qual é a tua opinião sobre este tema? Eu acho que invariavelmente qualquer jogador português
terá que estudar nos Estados Unidos, fazer o college nos Estados Unidos para ter a hipótese de ir ao draft. E o Nemias é o caso mais pertinente, não quer dizer que não possa acontecer outro caso. Nós felizmente temos alguns atletas portugueses nos Estados Unidos a estudar e com boas capacidades. Não quer dizer que não possam jogar na Europa 1 ou 2 anos e depois ter a sorte de entrar na NBA. Agora, acho muito difícil. Acho que ainda estamos... O Nemias é um caso de esperança no basquetebol português para que olhem para nós, para haver lá um português finalmente. Mas acho que é um caso que ainda vai levar algum tempo e tem que levar muito trabalho. E lá está. E o trabalho passa pela qualidade que lhes dás desde a formação, desde que são novos, até os escalões mais velhos, neste caso até sub-18, que é o que temos mais alto antes da competição sénior, pela formação toda que lhe dás, pela capacidade que lhe dás e muitas vezes distinguir se queres só formar ou se queres só ganhar ou se consegues fazer os dois. Muitas vezes não dá para fazer os dois, mas eu acredito que a maioria das dois pode dar também para formar enquanto se ganha e isso é o ideal também. Exatamente. Claro. E isso iria dar mais competitividade à Liga depois, futuramente, quanto melhor se trabalhar na formação ainda. Estes miúdos que estão agora nos Estados Unidos jogam claramente quase em qualquer equipa. Nós temos agora, por exemplo, que eu conheço muito bem o miúdo, porque é um miúdo formado no Vasco da Gama, o Hugo Ferreira, que está a jogar em Cleveland State, nos Estados Unidos, e tem muita qualidade. Não sei se irá ter hipótese ou não de entrar na NBA, mas sei que ele tem muita qualidade e que já jogava nesta liga na maioria das equipas. E temos muitos jogadores, o Diogo Brito, que da equipa de Nemias Queta também tem grandes aspirações para jogar em bons campeonatos europeus. E eu acho que, havendo essa possibilidade, tem que ser os passos. Se conseguirem jogar em bons campeonatos, eu acho que tem que ser os passos primeiro, porque Portugal pode subir a tornar mais apelativo, mas ainda não é apelativo para esses grandes talentos. E esses grandes talentos têm que ir para as grandes equipas. E já agora, a nível de seleção, achas que Portugal tem algum potencial para chegar às fases finais das competições, do Eurobasket, do Mundial? Se está a ter cada vez melhores jogadores jovens, como estávamos agora aqui a falar, se daqui a uns anos já poderá ter esse potencial, qual é a tua opinião, assim, no geral? Eu acho que nós tivemos uma geração de ouro, que foi a geração de 2011, com grandes nomes, como o Alcunha, como o Betinho, e Elvis Évora, e por aí fora. E a partir daí andamos a tentar apurar ou a jogar fases de apuramento para europeus e mundiais, ou fases de qualificação para o apuramento. E eu acho que, acima de tudo, lá está aquilo que eu disse um bocadinho atrás. Esses atletas que estavam nessa geração de ouro, eles eram bons e jogavam. Porque muitas vezes diz que os atletas portugueses têm que jogar. E se houver muitos estrangeiros, eles não jogam. Eu não concordo perfeitamente. Se eles forem bons, jogam na mesma. E um atleta português, sendo bom, vai ter tempo de jogo. Eu acho que é uma questão do nível competitivo. Se metes um jogador com mais qualidade na liga, não é? O outro tem que dar mais ao pedal para estar ao nível dele. Exatamente. Lá está, haver alguma restrição para não haver um plantel com 15 estrangeiros, né? Mas, exatamente, se houver aqui um equilíbrio das coisas, irá ajudar e às vezes as pessoas não percebem isso. E acho que isso pode melhorar, digamos assim, a nossa seleção. Eu acho que pode vir aí uma geração, até porque Portugal ganhou o Europeu de Divisão B de Sub-20, do escalão de Sub-20. E pode vir aí uma geração que estamos a falar de miúdos como o Rafael Lisboa, que este ano teve muitos minutos no Benfica. Estamos a falar que o Nemias pode fazer parte dessa seleção, tal como muitos outros nomes. Pode vir aí uma geração que nos pode dar alguma esperança. Mas acho que realmente tem que representar na seleção e não podemos ter medo. Se ele tiver 18 anos e for melhor do que o de 30 que está lá, tem que ir à seleção. E eu acho que a seleção é para os melhores. Não tem que ser por estatuto, não tem que ser porque está lá há muitos anos, por isto ou por aquilo. Tem que ser realmente quem está a jogar bem, quem está a fazer uma boa época. Porque, acima de tudo, passamos a acreditar noutra coisa. Porque vemos sempre lá os mesmos nomes, vemos jogadores que jogaram pouco nos clubes e que estão lá, ou queremos realmente apostar no futuro e vamos só levar os miúdos, ou queremos realmente fazer uma passagem, queremos jogar para ganhar os jogos, e aí vamos levar os melhores. E
e a levarmos os melhores muitas vezes, vamos levar alguns miúdos, vamos levar muitos miúdos, porque os miúdos têm estado muito bem, na verdade. Os miúdos nesta Lisboa têm muito bem, o Gustavo Teixeira no Jogueira fez uma época tremenda, e temos muita qualidade nos miúdos. Eu sinceramente, eu acho, também porque sou um bocadinho assim, não temos de ter medo de arriscar em nada, é levar quem está melhor, quem tem potencial para vir a acrescentar futuro na seleção nacional, e a partir daí fazer, dar o melhor possível e passar essa mensagem. Hugo, pergunto aqui, depois passo para o Tiago, fazemos aqui. Certamente acompanhas a NBA, como apaixonado de basquete, acompanhas certamente. Equipa favorita? Olha, eu só, não querendo corrigir, eu acompanho a NBA dentro dos possíveis, mas gosto muito mais de ver o basquetebol europeu. Prefiro 1000 vezes ver um jogo da Euroliga do que ver um jogo da NBA de fase regular. Da NBA gosto de ver ali perto da altura dos playoffs, e gosto de ver playoffs, e é o que eu gosto basicamente. Equipa favorita de sempre, Chicago Bulls, por toda a história, porque eu nasci, digamos, e cresci a ver um bocadinho Jordan a jogar, depois é aquela equipa que eu primeiro ouvi falar, e ficou essa ligação. Mas depois, desde que sou treinador, sempre admirei o San Antonio Spurs. E pelos jogadores que tinha, principalmente pelo treinador que tem, e não quer dizer que estejam a fazer uma grande temporada, nem de perto, nem de longe, mas sempre apreciei o estilo de jogo, digamos que era o estilo de jogo mais europeu que havia na NBA, e pronto, isso prendia-me um bocadinho ao Santo António. Sou admirador, se calhar, mais de jogadores do que de equipas. Das equipas, pois. Mas se tivesse que escolher uma equipa, digamos, San Antonio Spurs. Bom, eu só aqui a talho de foice e já falámos disto, tive a sorte de ver um jogo este ano da Euroleague, e o ritmo é fantástico, e é mesmo um espetáculo digno de se ir ver e gastar o dinheiro, que nem me lembro já quando foi, mas gastar o dinheiro para ver o espetáculo, porque vale a pena. Vale mesmo muito a pena. Tive a sorte de ver um jogo da Euroleague e foi mesmo muito, muito bom. Tiago, passo-te a bola novamente. Iria-te perguntar aqui o teu 5 inicial favorito, se pudesse escolher. Tanto na NBA como na Euroliga. Quais seriam o teu 5 inicial? Olha, deixa-me pensar. Se tiver que meter uma proposição é mais complicado, mas... Pois, mais ou menos... Mas tirador, extremos e um poste. Luka Doncic tem que estar, que para mim é dos maiores talentos da NBA, irá ser claramente um dos melhores de sempre da NBA. LeBron James, obrigatoriamente. Kawhi Leonard, posso dizer ali o Kevin Durant, e um poste. Anthony Davis. Exato, e já está. Já está. E já está um 5 poderosíssimo. Ia-te perguntar aqui, que é o tema desta rúbrica, sobre os LA Lakers. Se és um fã ou se és um hater? Neste sentido, por exemplo, eu vou dizer porque é que me faz esta pergunta. Eu era um hater porque eu gostava de outras equipas que perderam muitas vezes com os Lakers. E lá está, mas claro que dava todo o mérito às vitórias dos LA Lakers. Nunca fui um hater, pelo contrário, porque tal como eu, quando nasci, digamos assim, estava o Jordan na ribalta, depois cresci a ver o Kobe Bryant a jogar e a admirar o Kobe Bryant, jogadores como o Kobe Bryant, mesmo o Allen Iverson, e portanto sempre gostei muito dos Lakers, exatamente por terem lá o Kobe Bryant, em aquela dupla com o Shaquille O'Neal é qualquer coisa, é qualquer coisa, ou seja, nunca fui um hater, sou mais um fã do que um hater, na verdade. Aqui era uma questão de brincadeira porque, sim, irritava-me bastante o Kobe porque davam-lhe a bola e era, pá, de qualquer maneira. Ele metia lá dentro. Era incrível, era com a melhor defesa, com o lançamento mais apertado, aquilo enervava-me de uma maneira, né? Quando uma pessoa estava a jogo e a apoiar a outra equipa nos playoffs e o jogo acabava e pá, era muito engraçado. E era mais do mesmo. Também é o lado bom do desporto. Não é só quando se ganha, também quando se perde.
as emoções que a gente tem. Olha, Hugo, muito obrigado. Vamos passar aqui à nossa rubrica, que é o nosso quiz, no qual tens 5 Desculpa, perguntas. Tiago, ainda fazia aqui uma pergunta ao Hugo a nível de perspectivas futuras, sendo ainda um treinador novo, já num bom patamar na nossa liga profissional. Experiências, perspectivas, esperas continuar por cá muito tempo, esperas para fora, o que é que contas para o teu futuro? Eu, acima de tudo, como é óbvio, tenho objetivos claros para a minha carreira, mas tem que ser, eu costumo dizer isso, tem que ser muito humilde para correr atrás desses objetivos. E, pronto, como é óbvio, sei que as coisas nestes últimos 2 anos correram muito bem, e trabalhamos, consegui ter 2 grupos fantásticos para trabalhar, em que me deu um gosto enorme, tanto no Terceira Basket como aqui no Galitos, treinar este grupo de atletas. E como é óbvio também, sendo profissional de basquete neste momento, tenho que estar onde me dão condições para fazer o melhor trabalho. E, portanto, acho que só faz sentido, digamos assim, sair do Galitos para, se for para um projeto, para lutar por títulos, claramente para lutar por títulos, ou então para um país com, digamos, com uma liga mais evoluída, uma liga melhor, mais competitiva. Pronto, e os passos acho que têm que ser esses. Não defino questão de tempo, tem que ser para o ano, daqui a 2 anos ou 3. Acho que as coisas, continuando a trabalhar, continuando a dar litro cada dia, e tendo as pessoas certas do meu lado, que as coisas podem vir a acontecer. É esse o objetivo principal. Não, sem definir um tempo, quando era mais novo fazia isso. Eu cheguei a dizer aos meus atletas no Futebol Clube de Gaia, em 10 anos eu vou ser treinador principal da Liga. E as coisas, por acaso foi em 6 anos, e acabou por acontecer em 6 anos, mas já não defino assim em questão de tempo, mas acima de tudo quero continuar a trabalhar em clubes que me deem as condições para trabalhar, e com os grandes objetivos que tenho. Tenho objetivos claros na minha carreira, quero crescer muito, quero evoluir muito, continuar a aprender a cada dia, porque é possível aprender a cada dia. Eu aprendo todos os dias com os meus atletas, com os diretores, com os seccionistas, seja com quem for, há sempre alguma coisa que tiras, e eu tento aproveitar tudo para utilizar da melhor forma que possa, porque afinal de contas tu não estás só a gerir um grupo de atletas, e estás a gerir os atletas, às vezes estás a gerir a direção, às vezes estás a gerir os adeptos, estás a gerir a comunicação social, seja o que for, e portanto requer ali um grande trabalho. E se estiveres todos na mesma página, que foi como aconteceu, digamos assim, nestes últimos 2 anos, em que o essencial, os jogadores e eu estivemos sempre em sintonia, com grupos muito coesos, grupos que puseram sempre a equipa à frente do individual, e acho que isso é que traz bons resultados. Exatamente. Essa ligação que eu dou aos atletas é muito por aí, ou seja, tento ser o mais autêntico possível. Sei que há muitos treinadores que não têm relação extra-basket com os atletas, e não estou a dizer que está certo ou está errado. Eu sou como sou, sou genuíno com os atletas, e por norma eu pelo menos gosto de pessoas que são genuínas comigo. Sim. Altura de mandar uns berros, seja na altura de festejar qualquer coisa, vou ser genuíno, e acho que esse é que é o caminho para mim. Não quer dizer que para os outros funciona ou não, para mim é o que eu acredito, é aquilo que eu vou seguir. Fica a nota, desejamos-te muito sucesso, certamente ainda és novo e vais ter muitos e bons anos pela frente. Claro, obrigado. Olha, pronto, estamos aqui agora então o quiz. Isto funciona assim, são 5 perguntas, se acertares 3 já ganhaste um jantar, se não acertares 3 se calhar vais ter que pagar aqui um jantarzinho à gente. E são perguntas sobre a NBA. Eu não sabia que tinhas preferência da Euroliga, mas pronto, também... Mas também por causa do Kobe. São 3 perguntas do Kobe e mais 2, uma do António por tal e camisola dele, e outra sobre os dados desta liga. Então, olha, posso começar pela primeira. Consegues dizer o líder atual da liga, da NBA, a nível de pontos, ressaltos e de assistências? Os 3 ou um que é os 3? Um de cada.
É nível LeBron de James, pontos. de pontos. Não sei se está correto ou não. LeBron James. Quem é que eu estou a dizer mais? Faço ideia. Quem é que está a nível de pontos? De pontos, tem que arriscar o LeBron James. Ressaltos. A nível de pontos estás a pensar bem, mas não disseste o nome certo. Estou a pensar bem, mas não disse o nome certo. Agora dramaste-me. Por acaso não. Como ainda não chegou a parte dos playoffs, como ainda não chegaram a parte dos playoffs, eu ainda não comecei a acompanhar. Não acompanho esta. Ainda não acompanhaste, mas vou arriscar LeBron James nos pontos, vou arriscar nos ressaltos quem? Um poste muito forte fisicamente. Quem é que queres? Eu deixo de escolher um posto. É o Drummond. Ok, pode ser o Drummond. E nas assistências. Faço ideia quem é que está à frente nas assistências. É muita gente. Então, olha, vou-te ajudar. Estava-te a dizer que estavas a pensar bem porque era o homem da barba e tu estavas a que era a barba. James Harden. Está certo. Está certo. E o Drummond dos ressaltos e o LeBron James é quem lidera as assistências. Nas assistências. Ok. Ricardo. Ia-te perguntar quantos All-Star Games fez o Carmelo Anthony. Queres dar opções? Também não faço ideia. Eu vou dar opções. Okay. Vou dar 8, 10, 12, 14. 8, 10, 12, 14. A última já deste para não contar para nada. Portanto, eu vou dizer que fez o Carmelo Anthony. Eu vou dizer que o Carmelo fez 10 All-Stars. Exatamente. No Muj. Pronto. Espetáculo. Tá bom. Quantos All-Star Games foram nomeados? Desculpa. Agora vou entrar na parte. Desculpa lá, Tiago. Diz. O basquete é isso mesmo, tem que ser um desporto muito inteligente. Estás perspicaz. In feelings. Estás perspicaz. Quantos All-Star Games foi nomeado o Kobe Bryant? Desculpa, Tiago. Quantos foi nomeado o Kobe Bryant? Yeah. Eu não tenho opções. Se quiseres que dê, posso dar. Podes-me dar. 16, 17 ou 18? 16. O Tiago também foi inteligente, ele percebeu como é que tu tinhas feito a última. Não, então, tinha mais alta, foi 33% de hipótese. Exatamente. Foi azar. Não, mas eu agora as próximas talvez. Ele agora vai, poça, agora. Complicado também. Acho que sim. Hugo, quantos pontos fez o Kobe nos jogos do All-Star? Eu vou-te dar aqui várias. 234, 278. Diz? Jogos de All-Star em todos? Sim, os pontos em todos os jogos All-Star. Sim. Exato. 234, 278, 290 ou 340? 278. Foi ao lado. É 290. 290, cara? Foi ao lado, então. Sim. Olha, para completar aqui, época 2005-2006, o Kobe Bryant teve a melhor média de carreira de pontos na Liga, na fase regular. Qual era a sua média? 28.5, 31.6, 34.6 ou 35.4? Eu vou ser gozado. Podes repetir as opções já agora? 28,5, 31,6, 34,6 ou 35,4? 28,5. A segunda qual era? 31,6. É 31,6. Tens ainda 34,6 e 35,4. Foram mais altas. Eu estava a passar pouca bola também, que ele não passava.
Era. Qual é a tua resposta? E Naba é a segunda opção. A segunda? opção. Não, era a última. Era a 35,4. Foi. Acho que ele Já não temos deu a um- bola a ninguém e o Shaquille O'Neal decidiu ir-se embora, se calhar. Já Exatamente. temos um jantar no Porto, não te esqueças. É a francesinha já. Olha, bem bom, bem bom. Já tenho saudades, já lá vai um tempinho. Aí, Ah, bem. Olha, Hugo, foi um prazer bom. ter-te aqui nesta edição especial. Prazer. Queria desejar todas as felicidades do mundo, porque já te conheço há vários anos e é um prazer ter-te aqui. Vou aqui passar a palavra ao Ricardo para a despedida e olha, muito obrigado por teres aceito o nosso convite. Obrigado. Foi espetacular, foi muito bom. Esperamos em edições especiais trazer assim convidados fora da caixa, daquilo que é a rúbrica, mas que também faz todo o sentido e é realmente muito bom, enriquecedor. Ajuda a conhecer um pouco mais de algumas modalidades que muitas das vezes as pessoas estão sempre focadas só na mesma. Foi espetacular, ainda mais estás no Galiza também, sou do Barreiro, possivelmente nos vamos cruzar mais vezes. Foi muito bom ter-te, agradeço desde já em meu nome e do Tiago e pela rúbrica em teres partilhado estas tuas histórias connosco e a tua carreira e desejo-te um enorme sucesso futuro e olha, que a gente veja então aí num Alba Berlim, num clube, num Barcelona, num Real Madrid, que logo se vê. Depois a gente ir à pala. Está combinado. Se estiver num clube desse, há bilhetes à pala e jantares, francesinhas, nunca mais acaba. Ficará assente, vou registrar aqui. Foi um prazer. Olha, muito obrigado. Até uma próxima. Obrigado, tudo bom.